Boa noite, aqui é a Mariana Maia, começando uma semana de performances. Nessa semana de performances, eu vou exibir 6 vídeo performances nas quais eu participei. E no 7º dia, vou apresentar uma performance ao vivo para vocês. Começando com os patrocinadores. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam Mariana Maia, Semana de Performances, de 4 a 10 de abril, sempre às 20 horas, exceto no domingo, que será um pouquinho mais cedo, às 6 horas. Hoje nós vamos ver o filme Já Temos Assento, a minha primeira produção. E a convidada dessa noite é Aparecida Silva. Boa noite, Cida. Estamos ao Boa vivo. noite. Boa noite a todos. Vamos falar da ficha técnica do Já Temos Assento. As pessoas maravilhosas que me ajudaram a fazer esse filme. O filme é de 2016, tem 3 minutos e 30 segundos. A performance é minha, o roteiro também. A câmera é da queridíssima Camila Tenório e a fotografia das maravilhosas Aparecida Silva e Simone Rico. Cristina Costa ajudou na produção desse meu primeiro filme / vídeo performance, tudo isso junto. A gente vai ver primeiro o filme e depois vai bater um papo com Cida Silva sobre esse filme. Vou falar a bio dessa nossa queridíssima Aparecida Silva, do Rio de Janeiro, é artista visual e professora, com formação em licenciatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Moradora da Zona Oeste do Rio de Janeiro, como eu, atualmente desenvolve projetos de pesquisa no campo da fotografia documental, fotoinstalação e processos fotográficos alternativos. Quem não conhece o trabalho de Aparecida Silva, por favor, busque. Ela é minha inspiração, com toda certeza. Vamos ao filme, Cida? Vamos. Sempre os problemas técnicos aqui. Calma que vai. Francisco Goya, em seus caprichos, propõe que as mulheres só terão assento quando colocá-los sobre a cabeça. Assentamento. O que significa assentar uma cabeça? Minha cabeça está assentada em saias, pensamentos, atos. Anda, 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 mulher negra. Sustenta esse assento. Não perde o equilíbrio. Já temos assento? Já temos assento? Já temos assento? Eu carrego a minha fé, eu carrego a minha arte.
O filme é tão curtinho, eu vou exibir mais uma vez, tá, Cida? Pra gente captar esse filme novamente. Francisco Goya, em seus Caprichos, propõe que as mulheres só terão assento quando colocá-los sobre a cabeça. Assentamento. O que significa assentar uma cabeça? Minha cabeça está assentada em saias, pensamentos, atos. Anda, 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 mulher negra. Sustenta esse assento. Não perde o equilíbrio. Já temos assento? Já temos assento? Já temos assento? Eu carrego a minha fé, carrego a minha arte. Boa noite, meus queridos. Exibi o vídeo 2 vezes, que eu vi também que entrou Darlene, entrou Rastros de Diógenes. Estamos aí, voltando com Cida Silva. E aí, Cida? Vamos falar de Já Temos Assento. Esse filme de 2016, minha primeira experiência com vídeo. Eu ia até falar para. Foi bom ter exibido segunda vez e pode exibir também no finalzinho da conversa, né? Porque eu acho interessante. Da força que tem essa performance, né? E a primeira coisa, agradecer o seu convite, né, para estar aqui nessa semana de performance, de video art. É um prazer estar aqui fazendo parte, né, dessa semana, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre essa parceria, né, porque
eu prefiro dizer que é uma parceria, um convívio, né? Um convite para acompanhar um trabalho como o seu, né? Que é performance de vídeo. Cida, para mim é um prazer estar com você. Você sabe que eu sou sua fã. Algumas pessoas não sabem, mas eu e a Aparecida Silva, nós temos uma dupla, um coletivo chamado Tramas Contemporâneas. O Tramas deu uma pausa, mas a gente está sempre se conectando e tramando coisas juntas, né, Cida? Então, para mim é uma felicidade começar esse pequeno projeto, que é essa semana de performance, com você, sabe? É um grande prazer. Sim, e essa parceria também se estendeu nesse filme com a Simone Rico, a Camila Tenório, Cristina Costa, que ajudou nesse trabalho, né, nesse projeto, e são mulheres também que eu admiro muito, e foi muito bom fazer essa filmagem, né? Porque filmagem não, a minha parte foi mais a fotografia de cena, mas estar junto, né, nessa parceria, eu acho que foi, para mim foi experiência que eu chamo, como eu faço fotografia, né, muita observação e aproximação, né, quando eu estou fotografando, porque a fotografia para mim é essa questão do olhar, né, de observar, nem de olhar, né, mas de observar. E fotografar para mim a performance foi bem interessante, né? Porque essa performance ela me atrai por vários motivos, né? Pela temática, pela esse resgate de uma gravura antiga, né, do século XVIII, mas e trazer para o momento atual. Isso, como eu sou também da área das artes visuais, professora, isso me atrai, essa nova essa nova proposta que você vai dando a partir desse trabalho antigo, né? Mas que é um outro olhar, é uma outra coisa, é um outro momento, é uma outra proposta, né? E, e eu gosto muito dessa questão, né? Porque o gesto, a ação, a repetição, mas o que me atrai muito mais é quando você fala dança e equilíbrio, né? As duas coisas na performance, né? Isso me atrai bastante, porque ao mesmo tempo que é um movimento do corpo, mas também é um equilíbrio, né? Em carregar o banco, né? E o assento na cabeça, né? Vamos melhor dizendo, né? Então, isso me atrai, esse gestual, essas ações, é o que me encanta nessa performance, né? Essa dança e equilíbrio que você vai, mas ao mesmo tempo que parece né, que essa força do equilíbrio, mas ao mesmo tempo que está indo para frente, né? Está movimentando, está indo em frente, como essa proposta de buscar espaço, buscar referência, resistência dentro da própria ação, né, performática, né? Ainda bem que está gravando, porque eu estou adorando as suas palavras, Cida. Depois eu vou ver e rever esse vídeo. Acho que a gente podia falar um pouco do dia da filmagem dessa performance, porque, como eu falei, foi a minha primeira experiência e não tinha zero habilidade de fazer vídeos. Na verdade, eu já fazia performances há muito tempo, performances ao vivo e performances fotográficas, e tinha uma resistência muito grande em filmar as performances, porque eu achava que o registro da performance era uma coisa um pouco estranha, então era uma coisa que eu não gostava. Mas eu resolvi topar esse desafio de fazer um dia uma vídeo performance e convoquei minhas melhores amigas, as pessoas com quem eu podia contar, artistas que iriam
enfrentar esse desafio comigo. E marquei num horário bem ingrato, né? Para fazer o vídeo, marquei meio-dia, porque eu pensei mais numa coisa conceitual, né? De ser o meio-dia, o levante, sabe? Uma coisa assim. E não exatamente no melhor horário para filmar. E tô com uma roupa super improvisada, porque eu peguei o trem, peguei aquele banco, entrei no trem e vim de trem com aquele banco do centro da cidade e encontrei vocês lá na Praça da Cinelândia para fazer esse vídeo. E a gente filmou super rápido, né? Não demorou muito, né? Foi uma única tomada. Foi uma única tomada. Mas eu acho que essa questão de pegar o trem, atravessar a cidade, eu acho que isso que reforça, né, a sua proposta da performance, né? Porque já temos assento, é sobre isso, né? Então, assim, foi um pensamento muito mais poético do que exatamente técnico, do que seria melhor para fazer uma filmagem, né? Sim, essa escolha do horário, meio-dia, eu fui contra no início, né? Totalmente contra, porque eu não tinha equipamento ideal para filmar ou fotografar nesse horário, mas acabei topando, né? Vamos lá, vamos ver o que acontece, né? Ficou entre o registro de performance e o filme de fato, né? Porque tinha até um roteiro, mas foi assim, vou fazer da performance, filme, fotografia e depois a gente vê na edição o que dá para compor ali, né? E aí a Camila foi fazendo, eu acho que ela filmou de diversos ângulos e aí eu fui compondo com esses fragmentos que ela filmou, essa caminhada ali do início da Cinelândia até o Teatro Municipal. Né? Eu gostei muito que você falou sobre, né, trazer essa referência da gravura do Goya. Eu sou historiadora da arte, né, e a história da arte sempre me impressiona bastante. Hoje em dia eu estou meio sem vergonha e penso outras histórias da arte, e aquela história da arte da faculdade ficou um pouco ao léu, mas Goya é um artista que me encanta muito. E essa série, né, Os Caprichos, que ele faz críticas à sociedade. E quando eu fiz o Já Temos Assento, eu estava em meio a uma pesquisa sobre saias. Né? Eu estava fazendo mestrado e eram diversas ensaias, ensaias, que é daí que surgiu mais uma saia a partir dessa gravura do Goya. Você falou em saias, né? E que nessa performance você fala em véu e manto, né? Eu tenho uma curiosidade, né? Porque essa vídeo performance, ela vem de performance, Já Temos Assento, né? E você usa outras saias, né? Eu gostaria de saber se essa escolha sua das saias, ela segue algum critério ou não, né? Porque eu já vi com saia estampada, a saia azul, que é lindíssima, e no filme a saia preta. Tem algum critério? Tem alguma referência nessas saias? Com certeza, né? Assim, na época do mestrado, eu ainda não colocava no meu discurso as referências afro, né? Uma história mais afrocentrada. Mas ela já estava ali, né? A primeira ensaia foi, na verdade, uma saia branca que eu fiz em homenagem a uma saia que estava na minha memória, que era a saia da minha avó, que ficava suspensa no terreiro. E aí depois veio a saia azul, que era de fato a saia que minha avó usava, e depois passou a ser usada por outras mulheres da família, pela minha mãe, por exemplo. E o discurso todo do ensaio, resumindo, é que a saia guardava a lembrança de corpos femininos, de corpos ancestrais. E aí as cores tinham a ver também com uma referência a orixás, né? A saia preta em si, nem tanto. Essa saia do Já Temos Assento, que eu uso nessa performance, é uma saia que era da minha mãe. Foi uma saia que eu estava buscando saias da minha pesquisa, né? E aí comecei a
meio que pegar as saias da minha mãe mesmo. E eu gostava muito dessa saia dela. Eu tenho ela até hoje guardadinha. Eu usei essa saia, inclusive, assim, como roupa mesmo do dia a dia. E aí, na verdade, eu trouxe essa saia para essa performance porque era uma saia da minha mãe, tinha um apego afetivo a essa saia. Depois eu refaço, já temos assento, como performance ao vivo, usando a saia azul que nós fizemos juntas, né, no ensaio, tramas ensaios, usando outras saias, saia branca e tal, porque na verdade o Já Temos Assento não tinha uma referência exatamente a Maiabá ou a um orixá específico. Era mais uma saia afetiva. Então, a escolha é mais pelo afetivo. A saia branca é a saia de que a primeira é aquela que costura, né? Que você vai costurando. Isso, que você inclusive performou na minha defesa de mestrado, né, costurando a saia. Foi a primeira em saias. A curiosidade, né? Então, essa questão das saias, tem, hoje em dia, para você, ela já tem uma outra conotação, né? As cores hoje em dia que eu escolho para as ações tem mais uma referência centrada nas religiões de matriz africana. Essa primeira, esse Já Temos Assento, eu acho que a referência maior foi o próprio nome da performance. Já Temos Assento, né, que na verdade é o título da gravura do Goya, mas também, né, até na fala da vídeo performance eu falo de assentamento. E aí eu trago a referência das religiões de matriz africana, né, o assentamento. Que você fala na hora da performance, fé e arte, né? Carrega na cabeça pensamentos, ações, fé e arte. Então, está tudo junto, né? Dentro da proposta de assentamento, né? Nessa época eu nem sabia direito o que era um assentamento, mas de alguma forma estava essa memória ancestral comigo, né? Eu sempre frequentei terreiros, mas eu era mais turista, né? Assim, ia lá para via de fora. Hoje em dia eu sou uma EQED, você sabe, mas falando para o público, eu sou uma EQED confirmada, de OIA. Hoje em dia essa performance também toma uma outra dimensão para mim, sabe? Acho que ali já estava começando esses primeiros passos numa vida de axé também, uma questão pessoal, sabe? Porque na busca para o espaço, né, a mulher negra, eu acho que quando começa, pelo menos eu vejo assim essa performance, né, quando ela começa mais pela essa questão da falta de espaço da mulher negra, né? E depois eu acho que agora ela vai ter uma outra, se você repetir a performance, ela agrega outras questões, né? Já estava antes, só que não estava tão claro, talvez, para você, como você falou aqui agora, né? Mas eu acho que ela vai agregar, além dessa falar sobre essa falta de espaço da mulher negra nas artes, de forma geral, né? Eu acho que agora agrega muito mais referência, né? nessa performance. Eu gosto muito dessa ser a minha primeira ação de vídeo performance, sabe? Porque ela é bem improvisada e eu tô com um banquinho buscando esse lugar, né, como você falou, esse lugar de mulher negra, de artista negra no mundo das artes, né? E eu me sento nesse banquinho super tosco na frente do Teatro Municipal fechado, né? Muitos nãos para chegar a essa semana de performance, que na verdade é uma audácia, né? Uma sacanagem falar semana de performance, que é uma brincadeira com a semana de 22, que faz 100 anos, né? Que nós fomos super pouco representados ou nem representados, ou representados de uma forma muito ruim. Eu acho que não é só uma brincadeira, eu acho que é uma afirmação, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que você não carregou o banquinho à toa, né? E é isso, né? Essa construção de outras possibilidades de histórias da arte. A minha história da arte tem valor e é super importante.
Exatamente. Será que tem alguma pergunta? Então, só temos Darlene aqui online. Não sei mais quem, tem mais uma pessoa online além de Darlene. Não temos pergunta por enquanto. Darlene, se você tiver alguma pergunta, diga. Mas é isso, né? Assim, essa performance, apesar de todo o improviso dela, essa vídeo performance, ela rodou por muitos lugares. Assim, isso que me deu maior gás, sabe, para dar continuidade. Eu exibi essa vídeo performance em alguns estados do Brasil. Ela participou de uma amostra grande e essa amostra levou para vários lugares. Aquele nosso amigo do Pará, o Wellington, ele chegou a me mandar mensagem falando que tinha visto a performance na praça em Belém do Pará, sabe? Isso foi super lindo. E entrou numa outra amostra também latino-americana, que acabou sendo exibida em alguns países latino-americanos. Foi exibido na Colômbia, na Argentina, na Bolívia. E aí me deu maior gás, eu botei, né, legenda em espanhol e em inglês. E aí a performance deu uma gerada, assim, que me trouxe uma felicidade, assim, de que não precisava muito, sabe, para você alçar voo, para esse banquinho rodar os lugares. E aí foram surgindo outros trabalhos, né, que a gente vai ver. Ó, a Darlene fez uma pergunta. Como filmar na Cinelândia? Deu muito burburinho? Cara, engraçado, né? Assim, eu já fiz performances na rua várias vezes. Raramente dá problema. Fez comigo, né? Algumas vezes na rua, raramente dá problema. E eu acho que no centro da cidade as pessoas estão acostumadas a performance. Eu lembro que nesse dia aí do Já Temos Assento, teve um cara que parou e interagiu, e depois ele falou: ah, é uma performance. As pessoas do centro já estão acostumadas à performance, assim. Acho que raramente dá problema fazer na rua, sabe? É muito estranho, que a gente tem medo da rua, né? De fazer as coisas assim e aparecer alguém, acontecer alguma coisa. Ali no vídeo dá para ver um pessoal do centro presente ali, os policiais, mas raramente dá problema. Você lembra, Cida, de alguma vez que deu problema da gente fazendo Não, performance? nunca, não teve nenhuma interferência, não. A interferência é só de comentários, né? É porque as pessoas veem a câmera, né, querem interagir. Sim, sabe que é uma filmagem. Se fosse, talvez se não tivesse a câmera, talvez não chamasse mais atenção. Mas esse dia, apesar de ser meio-dia, e a gente calcular ter um movimento, mas não tinha um movimento tão grande ali, né? Era final de ano, né? Tava assim, bem tranquilo sendo da cidade. Não tinha muito. Foi em dezembro, né? Não foi isso? Foi em dezembro. Não Então, teve. o Tinha poucas movimento. pessoas. E era no horário de almoço também, né? Assim. Uhum. Eu só lembro de ter tido problema em performance de rua uma vez, na Zona Oeste, com coroação, que o pessoal identificou como uma questão relativa à religião de matriz africana e agiu de uma forma um pouco agressiva. Mas fora isso, tranquilo. Pergunta da Darlene: qual câmera você usou para a fotografia, Cida? Eu usei uma Canon. Acho que até era uma antiga, que eu tinha uma semi-profissional. Aliás, as fotos dessa performance são lindíssimas. Apesar do sol de meio-dia, a Cida fez uma brincadeira, né, com luz e sombra, assim, tem algumas em preto e branco, que são muito bonitas, né? Ficou um contraste de imagem muito interessante. Eu fui com uma lente 50, porque eu não ia fazer a filmagem, eu ia fazer só a fotografia. Então, fui bem próximo, eu fui com uma lente 50.
que é a lente que eu gosto, né? E para pegar alguns movimentos e fotografar bem de perto. Então, eu usei uma lente. A câmera nem lembro, porque eu acho que não tem mais essa câmera. Então, agora a lente foi a 50 milímetros que eu usei para pegar esse movimento. Mas o sol estava muito forte e ela estava na contraluz, então ela veio seguindo na contraluz. Então, teve uma dificuldade ali para fazer as fotografias, né? Mas eu tive que interferir em alguns momentos, né? Para mesmo parar e rodar, né? Para poder fazer algumas fotografias a mais, né? Olha, mas essas fotos dessa vídeo performance eu já exibi algumas vezes também. Ficaram lindíssimas. Tem isso, né? A Cida acompanhou mais de um trabalho, né? Acompanhou Coroação também. As fotos de Coroação são muito lindas também. A fotografia de Aparecida é um trabalho à parte em relação a tanto ao Já Temos Assento quanto à Coroação. Assim. Eu não tenho hábito para fotografar. Eu gosto de fotografar performance pela ação, pelo movimento e pelo significado das performances. Mas a minha pesquisa na fotografia é mais a fotografia artesanal do que a fotografia digital. Então, eu trabalho muito mais com artesanal. Então, poucas vezes eu trabalho com a fotografia digital. Né? Aproveitando, fala um pouquinho do seu trabalho, Cida, aproveitando esse momento aqui. Eu trabalho pesquisando a fotografia artesanal e o pinhole e crio as minhas próprias câmeras, né? E faço as minhas fotografias a partir dessa confecção das câmeras artesanais. E trabalho muito na área da Zona Oeste, né? Que é onde eu moro, e faço o meu trabalho a partir dessas câmeras que eu crio artesanalmente. Então, o meu trabalho é mais voltado para a pesquisa de processos alternativos, né? Agora, às vezes eu faço algumas coisas com a fotografia digital, mas não é sempre, né? Eu gosto muito também das ações que nós fizemos no Tramas, porque a fotografia, ora ela vinha como um objeto, ora ela vinha como uma ação performativa também. Eu lembro muito de amuletos, que eram fotografias que a gente pendurava, né, no pescoço e depois fazia uma instalação com elas. E lembro muito daquela, como era mesmo, era a Manta de Perseu, que a gente fazia fotografia através com espelhos, né? O O espelho também tem uma relação com o seu trabalho. Né? Sim, o amuleto a gente trocava as fotografias por histórias, né? Então, eu achava bem interessante, porque não era uma fotografia, não tinha uma obrigação de ser uma fotografia com todas as características de uma boa fotografia, chamada, né, de boa fotografia. Era simplesmente alguns fragmentos da fé comum, né, das pessoas, e a gente trocava por histórias, né? E são várias histórias, né? Que nós escutamos a partir dessas trocas, né? Então, eu gostei também de fazer essa. E o manto, a gente acabava agregando, né, a fotografia no própria indumentária, né? Então, a fotografia ela passava de ser o objeto também da performance, né? Ela não era só o registro da performance, ela fazia parte do objeto, né? Do vestuário que a gente performava. Então, eu achava interessante também essa questão, que aí o objeto também
poderia ser observado de outros ângulos, né? De outras maneiras, não só pelo objeto performático, mas também pelos registros que ficavam agregados na própria vestimenta, né? De certa forma, o pinhole também tem uma coisa de ação, né? Você precisa fazer a câmera para a fotografia acontecer. Você consegue efeitos maravilhosos com o pinhole, assim, são fotos incríveis, mas tem essa coisa de fazer a câmera, de buscar olhares diferentes ali naquela estrutura da câmera, assim, eu acho fantástico esses pinholes. Mas a ação, ela está presente em todo momento, né? Porque é ação na hora de construir, é ação na hora de você fotografar, porque você não tem o visor, você precisa movimentar o corpo e observar o enquadramento a partir da observação. Então, o movimento é o tempo todo, né? E depois é um outro movimento que é para revelar e fixar e para ter o trabalho final, né? Então, esse movimento que você fala, né, na pinhole, ela também está o tempo todo, ela é movimento e ação o tempo todo, na construção, na fotografia e no processo de revelação. Então, são essas coisas que eu gosto, né, de observar, acompanhar, né, esse gestual, esse movimento, né, essa ação do pinhole. E tem mais, uma surpresa, né, muitas vezes, por não ter o visor, o resultado, às vezes, nem sempre é o que você está esperando. Né? E uma outra ação também é a contagem do tempo, né? Você perceber a luz, perceber como essa luz ela vai refletir sobre o papel fotossensível ou filme, então tudo isso precisa ser observado para fazer o pinhole, né? Mas A a gente princípio, fala. pode falar, depois eu falo. A princípio, essa nossa união parece um pouco improvável de uma artista que trabalha com fotografia, com uma artista que trabalha com performance, mas na verdade as coisas trabalharam juntas o tempo todo, né, nas nossas ações conjuntas. Você precisa também ter uma ação muito performativa para construir os seus trabalhos, e de certa forma havia esse meu interesse dessa minha performance se transformar em imagem fotográfica, imagem de filme, de vídeo, né? Então, eu sou muito feliz por ter encontrado essa artista da fotografia que também é performativa nas suas ações. Assim, sou muito feliz de ter encontrado Cida Silva na minha trajetória artística. Eu que fico muito feliz, porque eu acho que eu aprendo muito com vocês, né? Não só, né? E principalmente nas suas performances, eu aprendo muito, porque sempre há uma surpresa, né? Nem sempre é o que, né? Porque eu não vejo a performance antes, a não ser aquelas que foram construídas juntas, né? Mas, fora disso, eu não tenho um ensaio da performance. Né? É uma coisa que ela é e pronto, né? O que vai ser captado, né? O que vai ser registrado, é ação na hora, é do momento, né? Então, eu aprendo muito observando também. Eu às vezes ensaio, assim, mas na hora eu sempre saio diferente do ensaio, porque o aqui e agora, as pessoas, o local onde vai ser feito, né? Isso sempre traz um dado de improvável à cena, assim. O que é muito bom também não ter esse controle, né? Nós que somos professoras, né, a gente sabe que o controle não existe nas ações ao vivo. A gente monta a aula e no fim é o que for, né, assim. Você já levou já temos assento na sala de aula?
É verdade, nós já temos assento, na verdade, ele tem várias faces, né? Tem várias versões. O primeiro já temos assento foi uma fotografia que eu tirei um selfie com uma câmera bem amadora e nem tinha essa coisa de fazer selfie na câmera. Eu botei a câmera e fiquei testando várias vezes. Né? Isso a gente está falando de 2011, que eu tirei essa primeira foto do Já Temos Assento, que era, né, eu com um banco na cabeça e uma saia. Aí depois Já Temos Assento virou objetos, que eu pude acionar ali naquela residência que nós fizemos, na Coab de Realengo, que foi a residência, me lembro o nome, com Ítala, com Wellington, aquela residência lá muito louca, na Coab de Realengo. E aí depois Já Temos Assento virou uma performance individual, e depois virou a vídeo performance. E depois ela voltou a ser uma performance individual, que ao longo dos anos eu apresentei várias vezes de formas diferentes. Assim. A última vez foi um pouco antes da pandemia, foi com outro banco, um banco de madeira super pesado, e ela se transformou em outra coisa. Assim, eu subia no banco e falava coisas, gritava coisas. E aí, assim, quando eu estava estudando sobre performance, eu vi que muitos artistas não repetiam suas performances, ou quando repetiam, tentavam repetir da mesma forma, né? Mas as minhas performances, elas são meio mutantes, elas vão se transformando ao longo do tempo. Muitas vezes eu as repito e elas se tornam outras, assim, né? Aquela performance também que nós fizemos juntas, Corpo Marcado. Recentemente, agora, foi esse ano eu apresentei essa performance com Camila, num evento de grafite, assim, um evento que eram várias pessoas que pesquisam grafite, a gente grafitou uma piscina. Então, minhas performances vão se transformando ao longo do tempo, a cada apresentação. E já apresentei na escola ela, e as crianças deram outra visão também para a performance, né? Assim, virou um jogo, um desafio de equilibrar o banco no ritmo do passinho, né? Assim, e aí é isso, sabe? É uma ação que tem um significado em si, mas que, dependendo do local, das pessoas, do momento, ela vai ganhando outros ares. Mas essa dança e equilíbrio do corpo, ela está presente em todo momento, né? São as formas que as pessoas vão olhando e ela vai se nutrindo disso tudo também, né? Eu acho que a cada apresentação de uma performance, a cada exibição do vídeo, por exemplo, hoje você já apontou coisas que, na verdade, eu não tinha visto de forma tão clara, né? E aí, ao longo do tempo, essas performances vão se transformando. Eu espero que seja assim, que meus trabalhos não envelheçam nunca. Daqui a 50 anos, eles ainda façam sentido. Bom, acho Muito que para a gente. Já temos assento, mas a gente ainda tem uma batalha muito grande ainda para a gente ter esse assento de fato, né? com certeza, nós, mulheres negras, artistas, ainda temos muito o que conquistar nesse mundo da arte. Né? O que eu gostei do Já Temos Assento é que eu conquistei aquele espaço ali da porta do Teatro Municipal e pronto, entendeu? Performance na rua, eu apresento, ver quem quiser ver e vamos que vamos. Mas não é só esse espaço que a gente quer, esse espaço de improviso. A gente quer estar nas galerias, nos espaços, nos museus, a gente quer estar nos livros de arte, a gente quer que nossas histórias sejam lidas e ouvidas por outras mulheres negras, outras meninas negras como nós, né? E pelas brancas também, para que saibam que essa história é nossa, brasileira, é uma história importante. E que esse espaço da arte também ele se desloque não só do centro para as periferias também. Né? Exatamente, é por isso que lutamos. Então, eu estou aqui transmitindo de Santa Cruz e Cida de Realengo. Fazemos arte em toda parte nessa cidade. É isso, minha gente. Foi um papo maravilhoso. Com Cida Silva conversaria a noite inteira. É uma super amiga. A gente tem tanto para falar de arte, da vida, de tanta coisa, né, Cida?
mas já atingimos o nosso tempo. Cida, quer dar um recado final para o pessoal? Só agradecer a presença de, né, não sei, todas as pessoas não estão acompanhando, mas quem assistiu hoje, agora, né, mas quem vai assistir depois. Então, quero deixar já meu agradecimento e reiterar, agradecer a você pelo convite. E vamos assistir, né, as outras, a semana inteira de performance, vem outras mulheres maravilhosas, né, cada dia, e vamos assistir. Essa semana vai estar que tá, né, Cida? São todas amigas, todas maravilhosas. Amanhã a gente tem Darlene, que está nos assistindo aqui, mandando várias mensagens, coraçãozinhos pra gente. Amanhã a gente tem Darlene com a performance Fragmento do Tempo, que é uma performance também que vai entrar aí numa exposição a partir do dia 20, chamado Olhar 2022, que é uma exposição agitada pela revista Jacarandá e que vai estar em conexão com a China, sabe? Então não é pouca coisa não. Amanhã temos Fragmento do Tempo, que foi uma vídeo performance que eu exibi muito pouco, e que vamos ter o prazer de conversar com Darlene sobre essa performance. Então é isso. Boa noite, Cida. Muito obrigado mesmo por estar aqui comigo nessa noite de segunda-feira. A gente se vê em breve, minha amiga. Te amo muito. Obrigada a todos que estiveram aqui, os que vão assistir o vídeo depois. Um abraço e continuem curtindo essa semana de performances.